Saudações, bem-vindos a mais uma apresentação no nosso canal. Estamos aqui para dar fim à nossa série do livro de Daniel, uma série muito especial que nos ajudou espiritualmente com toda certeza. Podemos tirar muitas lições do livro de Daniel. E amanhã, com a ajuda de Cristo, nós iremos dar início a uma nova série. Não percam. Queridos, antes de entrarmos no livro de Daniel, vamos ver algumas coisas que aconteceram alguns dias atrás. Vocês sabem que o pontífice romano está nessa grande viagem que irá terminar no dia 13 de setembro. E algumas coisas interessantes que aconteceram eu quero compartilhar com vocês. Por exemplo, o Papa se encontrou com líderes religiosos na maior mesquita do sudoeste asiático, na Indonésia. E no encontro, o Papa e o clérigo da mesquita, que é o grande imã Nassaruddin Umar, assinaram uma declaração conjunta pedindo que católicos e muçulmanos incentivem seus líderes a lutar contra as mudanças climáticas e também contra a intolerância religiosa. Irmãos, vejam aqui. Papa apela à unidade religiosa em missa em estádio na Indonésia. Sim, isto é de 5 de setembro. Queridos, eu quero vos dizer que se as coisas continuarem assim, mas como assim se as coisas? É claro que as coisas vão continuar assim. Muito em breve, nós veremos um mundo unido de tal forma que falar a verdade, pregar a profecia seja algo tão impopular que seja difícil realmente de pregar. Eles tiveram um encontro muito interessante, com a presença de ilustres figuras do mundo islâmico, depois de uma sessão fotográfica, onde podemos ver que realmente valeu a pena todo este esforço. Nós vimos aí beijos, abraços, beijos na mão. Realmente isto é muito interessante. Ora, quem diria que nós veríamos o mundo assim, que veríamos as duas maiores religiões assim, após longos anos, séculos na verdade, de brigas. Quando estudamos o livro de Daniel capítulo 11, nós vimos muito bem esta questão. Realmente, estamos muito avançados no cumprimento profético. Irmãos, vejam aqui também, o Papa pede ação climática e unidade nessa mesquita de Jakarta. Sim, pede ação climática. Irmãos, nunca se esqueçam que neste contexto de unidade religiosa e clima, o centro está a Laudato Si. No centro está a Laudate Deum, encíclicas papais que promovem um descanso dominical no mundo, promovem um sábado semanal da Terra. E a propósito, mais uma vez, este movimento Sábado Semanal da Terra vem nos provar que sim, as religiões unidas é que trarão solução. Num contexto de Sábado Semanal da Terra, trarão solução para os desafios ambientais globais. Escutem só. Pope Francis introduces weekly Earth Sabbaths, uniting humanity in environmental care. Papa Francisco, no Sábado Semanal da Terra, unindo a humanidade no cuidado da Terra. Laudate Deum focuses on the urgent climate crisis, building on Laudato Si. Laudate Deum foca na crise climática urgente construída na Laudato Si. Key themes include urgent action and spiritual transformation for environmental care. Os temas principais incluem ação urgente e transformação espiritual para o cuidado da criação. Earth Sabbath, a weekly practice of environmental care and reflection. Sábado da Terra, uma prática semanal do cuidado ambiental e reflexão. The weekly Earth Sabbath movement promotes environmental stewardship and mindful reflection. O movimento do Sábado Semanal da Terra promove a gestão ambiental e a reflexão consciente. Pope Francis emphasizes unity in diversity to address climate change effectively. O Papa Francisco enfatiza a unidade na diversidade para enfrentar as mudanças climáticas de forma efetiva. Weekly Earth Sabbaths foster unity among diverse groups for environmental stewardship. Sábado Semanal da Terra promove a unidade entre diversos grupos para a gestão ambiental. Weekly Earth Sabbaths inspire collective action and influences policy changes. Sábados semanais da Terra inspiram ação coletiva e influenciam mudanças políticas.
O sábado semanal da Terra inspira ação coletiva, ação de todos, e também influencia as decisões políticas, as mudanças políticas. Isto é interessante. Vamos continuar. Implementing weekly Earth Sabbath yields long-term environmental benefits. Implementação do sábado semanal da Terra produz benefícios ambientais de longo prazo. Weekly Earth Sabbaths contributes to a sustainable future for our world. O sábado semanal da Terra contribui para um futuro sustentável para o nosso mundo. Embrace a weekly Earth Sabbath and unite in caring for our common home. Abrace o sábado semanal da Terra e una-se para cuidar da nossa casa comum. Visit www.earthsabbath.org. Perceberam o que eles falaram? E também já foi dado um clamor da união de fés em torno da ação global ambiental. Vejam aqui, irmãos. Discover the weekly Earth Sabbath, a revolutionary concept uniting faith, environment, and global action for a sustainable future. Descubra o sábado semanal da Terra, um conceito semanal que une o meio ambiente da fé e a ação global para o futuro sustentável. Inspired by Pope Francis' Laudato Si encyclical, this initiative promotes worldwide environmental stewardship and sustainability. Inspirado na encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, esta iniciativa promove a gestão ambiental em todo o mundo. The United Nations plays a crucial role, with the Holy See influencing global environmental policy through this platform. As Nações Unidas desempenham um papel crucial, com a Santa Sé influenciando a política ambiental global através desta plataforma. The weekly Earth Sabbath aligns perfectly with UN Sustainable Development Goals, creating synergy between faith-based and global efforts. O sábado semanal da Terra alinha-se perfeitamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, criando sinergia entre os esforços baseados na fé e os esforços globais. To succeed globally. Ok, o que estão nos dizendo é que o movimento sábado semanal da Terra está sendo inspirado na encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Mas deixe-me vos dizer que a encíclica do Papa Francisco não fala de sábado semanal da Terra, mas sim do domingo semanal da Terra. E eles dizem também que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, SDG, estão também vinculados a este sábado semanal da Terra. Vamos continuar. Secular and faith-based organizations, religious leaders, and interfaith collaborations are vital in promoting and scaling this initiative. Organizações seculares e religiosas, líderes religiosos, colaborações interreligiosas são vitais na promoção e expansão desta iniciativa. The weekly Earth Sabbath unites people of diverse faiths and cultures in a shared mission, caring for our common home, Earth. O sábado semanal da Terra une pessoas de diversas religiões e culturas em uma missão compartilhada, cuidando de nosso lar comum, a Terra. Visit www.earthsabbath.world. O sábado semanal da Terra une pessoas de diferentes religiões, com uma única visão, para salvar o planeta Terra, meus irmãos. Será que não dá para perceber para onde que este movimento está indo? Para onde que este movimento está indo? A unidade religiosa, no final, vai nos levar ao descanso dominical. E à medida que desastres naturais vão se intensificando, situações calamitosas vão se tornando cada vez mais frequentes e desastrosas, este clamor só vai aumentar. Bem, meus irmãos, vamos lá ao capítulo 12 de Daniel. Este é o nosso último estudo sobre o livro de Daniel. Vamos convidar a presença de Deus. Pai, muito obrigado por esta jornada que tivemos sobre o livro de Daniel. Ao iniciarmos, nem sequer tínhamos certeza de que poderíamos chegar aqui, devido a vários fatores. Mas o Senhor nos conduziu e chegamos até aqui, buscando, orando, compreendendo, e o Senhor cumpriu sua promessa. Os sábios entenderão. Eis-nos aqui, Senhor, para mais um estudo. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no tema passado, nós iniciamos o capítulo 12 falando sobre o levantamento de Miguel. Entendemos que Miguel se levantar significa que Jesus se levanta do seu trono no céu,
que representa assim o fechamento da porta da graça, a sua obra no lugar santíssimo termina e o mundo tem de viver um período de tempo sem intercessor no céu. E isto desencadeia um tempo de angústia qual nunca houve, em que os salvos terão que viver à vista de um Deus Santo sem intercessor. Nós entendemos que é a angústia de Jacó. Entendemos muito bem no tema passado. E agora, irmãos, vamos entrar no verso número 2 e iremos até o verso número 13, pela graça do Senhor. Vejam, no verso 2 é dito: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Não irei me demorar muito aqui, pois nós sabemos que no final haverá uma ressurreição. Jesus Cristo falou, em João capítulo 5, que vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão sua voz. Os que tiverem feito bem ressuscitam para a vida, e os que tiverem feito mal ressuscitam para a condenação, depois dos 1000 anos. Mas aqui a palavra de Deus está nos dizendo que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida, outros para a vergonha. Nós sabemos que nos últimos dias, ou na verdade que no último dia, de acordo com Apocalipse 1, verso 7, até aqueles que traspassaram Jesus ressuscitarão para contemplá-lo em glória. Vamos ler aqui algumas passagens especiais. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ellen White está citando Daniel 12, verso 2, o texto que estamos lendo. Ela diz que todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados, para ouvir o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Continua. Os mesmos que o traspassaram, Apocalipse 1, verso 7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Amém. Deus não se esqueceu de nenhum dos seus filhos. Lembram? Jesus falou: bem-aventurados os mortos que desde agora descansam no Senhor, pois as suas obras os acompanham. Queridos, vamos lá meditar um pouquinho na glória da ressurreição. Paulo, por exemplo, escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, começando do verso 51. Escutem muito bem. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Verso 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Está chegando o dia, queridos irmãos, em que a morte terá o seu fim. Está chegando o dia da gloriosa ressurreição. O ente querido que você depositou na sepultura ressuscitará em glória, com um corpo imortal, com um corpo rejuvenescido, para habitar eternamente com Jesus. E a palavra de Deus não fala só sobre os mortos, fala também sobre os vivos. Na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo fala isto. Na sua primeira carta, Paulo fala isto. Capítulo 4, começando do verso 16, ele diz: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Queridos, esta ideia de que Jesus Cristo vem para reinar neste mundo, de que Ele vem para estabelecer o seu reino milenar neste mundo, não é bíblica, pois aqui a palavra de Deus está nos dizendo que os mortos ressuscitam, sim, e juntos são levados às alturas para o encontro com o Senhor nos ares, nas nuvens, certo? Esta é a promessa que nos acompanha. Versos 8, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Há ressurreição, e sem ressurreição não há esperança. Voltamos para Daniel,
capítulo 11, capítulo 12, aliás, verso 3. Assim diz: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Brilharão como as estrelas. Meus irmãos, os entendidos, os sábios descritos aqui no verso 3, não se referem aos sábios em matemática, em física, em biologia, nada disso. Referem-se aos sábios na profecia, os entendidos na profecia e aqueles que levam pessoas ao conhecimento da justiça de Cristo. Veja uma passagem muito especial falando sobre isto. O que ganha almas sábio é. O que é efetuado mediante a cooperação dos homens com Deus é uma obra que jamais perecerá, mas subsistirá pelos séculos eternos. Meu querido irmão, deixe-lhe dizer uma coisa. O seu tempo aparentemente gasto em oferecer um estudo bíblico ao seu vizinho, ao seu amigo, terá consequências eternas. O seu tempo dando estudos bíblicos, ensinando, conduzindo pessoas à justiça que é Cristo, terá consequências eternas. Mais uma passagem. Nas cortes do céu, quando os redimidos estiverem reunidos no lar, eles permanecerão o mais próximo possível do Filho de Deus. Eles brilharão com um fulgor nas cortes do Senhor. Serão honrados porque sentiram ter sido uma honra ministrar aqueles por quem Ele deu a vida. Você sente prazer em ministrar às pessoas por quem Cristo deu a vida? Você sente prazer em compartilhar a verdade às pessoas? Saiba, caso você tenha esse prazer, caso você gaste o seu tempo ensinando os outros o caminho da justiça, você será lembrado por toda a eternidade. Você é considerado sábio pela palavra de Deus. Vamos ao verso número 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Que conhecimento se multiplicará? O conhecimento profético. O conhecimento profético. A ordem que Deus deu a Daniel, começando lá do capítulo 8, verso 14, às 2.300 tardes e manhãs, que Daniel não compreendeu, a ordem de Deus foi: sele o livro. Sele o livro, porque se refere ao tempo do fim. E mais uma vez, Deus diz a Daniel: sele as palavras deste livro até o tempo do fim. No tempo do fim, muitos correrão. A ciência se multiplicará. E nós sabemos, de acordo com a profecia bíblica, que o tempo do fim começou em 1798. Após o longo período de 1260 anos de perseguição e domínio papal. E nós vemos, por exemplo, que na carta à igreja de Filadélfia, lá em Apocalipse capítulo 3, Jesus estava preparando uma porta aberta, a qual ninguém podia fechar. Esta porta aberta representava, irmãos, a luz que seria jorrada sobre o povo do tempo de Filadélfia, de 1798 a 1844. E nós sabemos que foi um tempo de grande despertar religioso, em que as profecias foram estudadas de forma abundante. Sociedades bíblicas foram criadas. A Bíblia se espalhou para tudo quanto é canto e jurou luz da palavra de Deus. Guilherme Miller também estudou o livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, que antes estava selada, chegou à conclusão de que Cristo voltaria em 22 de outubro de 1844. Na verdade, não foi ele quem chegou a essa conclusão, mas ele começou o movimento, certo? Jurou luz. Depois do tempo do fim, meus irmãos, está jorrando luz da palavra de Deus. O verso número 5 nos diz então: então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado à beira do rio, e o outro do outro lado à beira do rio. Verso 6. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? Quando será o fim destas maravilhas? Sabem, queridos, esta visão de Daniel capítulo 12, versos 6 e 7, é muito semelhante com a visão de João em Apocalipse capítulo 10. Lá em Apocalipse capítulo 10, João também vê um ser, com um dos seus pés no mar e outro na terra. E ambos, tanto em Daniel 12 quanto em Apocalipse 14, ambos os seres
juram por aquele que vive eternamente que algo aconteceria depois de certo período. Vejam o verso 7. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Lembrem-se, o anjo está aqui a responder uma pergunta de Daniel. Qual foi a pergunta de Daniel? Quando se cumprirão estas coisas? Esta foi a pergunta de Daniel. E o anjo diz que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Não é a primeira vez que a profecia fala sobre um tempo, tempos e metade de um tempo. Nós vimos em Daniel capítulo 7 que um poder, o chifre pequeno, perseguiria os santos do Altíssimo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são 1260 anos, de 538 a 1798. Portanto, a Bíblia está nos dizendo, a profecia está nos dizendo que Daniel capítulo 8, que é a visão selada do livro de Daniel, e algumas profecias do Daniel capítulo 11, que ainda são para o futuro, cumpririam-se após 1798, após a longa perseguição do domínio papal, certo? Continuando então. Verso 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados lá no tempo do fim. Muitos serão embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Nós estamos vivendo neste tempo em que os sábios podem entender. Estamos vivendo, irmãos, no tempo do livro aberto para a nossa compreensão. Está aberto o livro. É o nosso privilégio compreender. Agora, no verso seguinte, o anjo fala de um período de tempo que divide opiniões, que traz muitas interpretações. O verso número 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Existem muitas interpretações em relação a estes versos. 1290 dias, 1335 dias. A que isto se refere? Aonde é que nós enquadramos este período de tempo ao longo da história? Aonde? Bem, vou compartilhar com os irmãos uma citação de um teólogo adventista. Vejam aqui, no seu livro Comentários sobre o livro de Daniel, capítulo 12. Ele diz o seguinte aqui. Se este epílogo enfoca o tempo do fim, como evidentemente o faz nos versos 4, 9 e 13 de Daniel 12, parece-nos apropriado considerar os 1290 e os 1335 dias como tempos literais, abrangendo este número de dias. E ele continua dizendo que, a favor desta hipótese, milita o fato de que estes são os únicos períodos proféticos no livro de Daniel que são expressos em dias, usando a palavra dia. Está claro até aqui? Ele está dizendo que, uma vez que o capítulo 12 aparece num contexto do tempo do fim, e o anjo diz, vai Daniel, porque no tempo do fim os sábios entenderão, depois aparece esse período de 1290, 1335. Pelo fato de estar num contexto do fim, refere-se ao tempo do fim e deve ser considerado como tempo literal, lá, nos últimos dias. E continua. Em todos os outros casos, o tempo profético é expresso sob vários símbolos. Tempo, tardes e manhãs, semanas. O tempo profético no livro de Daniel é descrito muitas vezes como tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 70 semanas. Nunca aparece a palavra dia referindo-se a ano literal. É a primeira vez aqui em Daniel capítulo 12. Portanto, na interpretação ou na visão deste teólogo adventista, pode estar se referindo a tempo literal.
Continuando, ele diz que tudo se passa como se na crise final todo o drama dos séculos é recapitulado numa escala abreviada. Pode-se então imaginar um tempo de angústia qual nunca houve durante 1290 dias literais, ou seja, pouco mais de 3 anos e meio, seguido por um tempo de angústia ainda pior durante 45 dias literais, para se completar então 1335 dias. Irmãos, o verso número 12 diz que feliz, bem-aventurado aquele que espera 1335 dias. Se são dias simbólicos, 1335 anos, como é que alguém pode esperar esses anos todos para se tornar bem-aventurado? Qual é o ponto de partida desses 1290 dias e 1335 dias? Qual é o ponto de partida? A profecia nos diz que é a abominação desoladora. Vamos ver aqui neste gráfico. A abominação desoladora dá início aos 1290 dias. E nós sabemos que, historicamente, já houve uma abominação desoladora quando os exércitos romanos colocaram os seus estandartes idolátricos em Jerusalém. E houve também a destruição de Jerusalém. Mas Ellen White interpreta a abominação desoladora também como decreto dominical, que da mesma forma como lá foi um sinal para o povo sair da cidade para o campo, o arrogar-se os Estados Unidos da América de impor uma lei que estabeleça o domingo como dia de adoração, deve ser um sinal para o povo de Deus sair das grandes cidades. Portanto, a lei dominical é a abominação desoladora no tempo do fim. Nós estaremos dizendo que quando sai o decreto dominical, dá-se início aos 1290 dias literais. Mas nós temos que perceber, assim como naquele gráfico das 2300 tardes e manhãs, que tinham 2 períodos. O primeiro período eram as próprias 2300 tardes e manhãs, 2300 anos, mas também 70 semanas. Nós precisamos entender que os 1290 dias e os 1335 dias começam com a abominação desoladora. Então, temos aí 1290 dias e chegamos ao final desses 1290 dias. Vão nos faltar mais 45 dias para se completar 1335 dias. E a palavra de Deus nos diz, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então é possível esperar esse período de tempo. É possível chegar a este período de tempo. Se for tempo simbólico, meus irmãos, como é que alguém pode esperar 1335 anos literais para ser bem-aventurado? Eu creio que aqui está se falando de tempo literal. Queridos, muitas profecias do livro de Daniel não se cumpriram nos dias do próprio profeta. Mas isto não mudaria nada no rumo profético, nem mudaria nada na sorte do profeta Daniel. E é possível também que nós não tenhamos a oportunidade de ver todos os eventos finais que nos levarão até a segunda vinda de Cristo, mas isto não importa. O que importa é que o nosso nome esteja no livro da vida. Vejam aqui, irmãos, depois de mostrar tudo, o anjo termina dizendo para Daniel, tu, porém, vai até o tempo do fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Na Nova Versão Internacional diz, quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Queridos, as promessas de Cristo são fiéis. De qualquer forma, se nós formos fiéis, receberemos a herança que nos cabe. É interessante que o verso está dando certeza de que Daniel seria salvo. Daniel, seja firme até o fim. No final, te levantarás para receber a tua herança. O anjo garante a Daniel que ele receberia a herança se ele permanecesse fiel. Eu pergunto, você está permanecendo fiel? Tem você certeza de que no final se levantará para receber a sua herança? Tem você esta certeza? Busque hoje, amado irmão, esta certeza em Cristo. O livro de Daniel é maravilhoso. Está hoje aberto para nossa compreensão. Estivemos aqui ao longo destes dias todos estudando este livro.
Eu espero que tenha sido uma bênção para a sua vida. Vamos terminar com uma oração de gratidão ao Senhor. Pai eterno, obrigado por esta série maravilhosa do estudo de Daniel. Hoje chegamos ao fim, mas nós queremos continuar estudando dia após dia, para que assim nos encoraje a viver como Daniel e seus amigos. Obrigado, Senhor, porque através do livro Daniel nós conseguimos entender que o Senhor é dono do tempo. O Senhor é dono dos eventos e tudo acontece segundo o seu plano. Não há nada que o ser humano, não há nada que nação alguma, que poder algum traja a este mundo sem o seu consentimento. E se o Senhor permite, é porque é algo que trará resultados eternos para o seu povo. Pai de amor, nós louvamos e agradecemos. Queremos que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida. Capacita-nos, Senhor, a viver os eventos finais com um olhar fixo em Jesus. Oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Nos veremos amanhã para mais um vídeo aqui no nosso canal.